Olá! Você já ouviu falar em contaminação de alimentos por metais pesados? Este seminário abordará análises relacionadas à presença de chumbo nos alimentos. Antes de tudo, vamos entender por que a contaminação através desse metal pode ser um problema. O chumbo é característico por sua bioacumulação, longa persistência e não biodegradabilidade, aspectos que influenciam os riscos que uma exposição prolongada ao metal pode causar à saúde, como, por exemplo, efeitos no neurodesenvolvimento, mutações genéticas em descendentes e até a morte. Além disso, mesmo sendo o 10º contaminante mais relevante para a saúde pública, também é o 6º metal mais utilizado nas indústrias. Portanto, uma avaliação de risco deve explorar a relação entre consumo, dose de exposição e contaminação. Anteriormente, segundo o JECFA, Comitê de Especialistas em Aditivos Alimentares, o valor semanal de consumo seguro estipulado era de 25 UG por quilograma. Porém, atualmente, essa métrica não é mais utilizada. Contudo, a prevalência de doenças não comunicantes pode estar ligada à qualidade e à contaminação dos alimentos, além de, é claro, uma nutrição desbalanceada ou inadequada. Dito isso, vamos entender como ocorreram as análises que baseiam esse seminário. Ocorrência de chumbo. Os dados da ocorrência do chumbo em alimentos consumidos no Brasil durante o ano de 2018 foram obtidos por meio de um estudo transversal observacional, no qual o resultado das exposições nos participantes foram mensurados ao mesmo tempo. Dessa forma, uma pesquisa intensa foi conduzida utilizando-se 9 bases de dados, incluindo a Medline PubMed, propiciando 77 estudos que deram origem a 8.466 resultados. A média do chumbo, expressa em miligrama por quilograma, em diferentes tipos de comida, foi estimada e averiguada mediante um método aleatório ponderado. Os dados de monitoramento e vigilância enviados pelo governo brasileiro foram obtidos pelo Sistema de Monitoramento Ambiental Global, Programa de Monitoramento de Contaminação e Avaliação de Alimentos, GEMS Food Database. As informações referentes ao consumo do chumbo nos comestíveis brasileiros, reportados em miligrama e quilograma, foram extraídos por meio de um login parceiro e transferidos para planilhas. Esses dados eram correspondentes a uma amostra até o período de 2018 e não incluíam o consumo de água. Com fundamentação na tabela de composição dos alimentos brasileiros, agrupou-se os comestíveis similares e estipulou-se que, para valores abaixo do limite de detecção, LOD, do método analítico ou de quantificação, LOQ, a quantia zero para o limite inferior, LB, e a de LOD ou LOQ para o limite superior, UB, seria alocada. Consumo. Dados de despesas do consumidor. O consumo brasileiro foi estimado por meio de questionário baseado em uma pesquisa dietética do SES, Pesquisa de Despesa do Consumidor, conduzida pelo IBGE de julho de 2018 a junho de 2019, completado por 34.003 indivíduos, a partir dos 10 anos de idade de todas as regiões do país, das quais estimou-se a ingestão populacional, segmentando-o em sexo, região e espécie de moradia, urbana ou rural. Avaliação de risco dietético. O montante de chumbo ingerido foi adquirido de acordo com a relação entre a concentração média do elemento nos alimentos, o consumo e o peso corpóreo pessoal. A partir da exposição estimada para a população adulta, determinou-se uma quantia 3 vezes maior para a população infantil. O risco à saúde humana, condicionado pelo contato do organismo com o chumbo, foi avaliado através de uma abordagem de exposição. Consequências críticas: pressão arterial sistólica, nefrotoxicidade ou doença renal crônica e diminuição do QI foram considerados. Para efeitos cardiovasculares, a margem de exposição foi calculada considerando o nível de exposição de 1,20 micrograma por quilograma de peso diário, associado a um aumento na pressão arterial sistólica populacional de 1 milímetro de mercúrio. Para a nefrotoxicidade, a dose referência foi de 0,63 microgramas por quilograma de peso corporal por dia, e para a diminuição de 0,5 pontos de QI em crianças pequenas, estipulou-se um nível de exposição de 0,30 microgramas por quilograma de peso corporal por dia. Os níveis de chumbo foram determinados para as diferentes categorias de comida e descritos com os valores respectivos de uma média e desvio padrão. Dessa forma, foi realizado o teste Shapiro-Wilk, cuja finalidade é testar a hipótese nula de uma amostra retirada de uma população. As análises de variância foram seguidas por teste post-hoc de SIDAC, o qual, em suma, visa descobrir onde as diferenças residem. Foram coletadas 13.566 amostras entre 2015 e 2018. Essas amostras foram separadas em 9 grupos de alimentos.
A técnica analítica utilizada foi a espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado, que realiza a emissão de fótons e íons excitados em uma descarga de radiofrequência. Tal análise é empregada para quantificar os metais presentes em amostras. As amostras alimentícias foram divididas em 12 categorias. No geral, o estudo obteve um intervalo limite de quantificação menor do que o adquirido pela revisão sistemática, o que sugere que os métodos analíticos divergentes foram empregados nas categorias. A proporção de amostras positivas do banco de dados James Food foi menor do que a observada pelo EFSA e a revisão analítica, variando de 10% para carnes e produtos de origem animal a 100% para frutas e outros alimentos. Foi possível perceber que o nível de chumbo constatado variava de acordo com o método analítico aplicado. Portanto, estimou-se uma porcentagem das amostras do banco de dados James Food que se enquadraram nos critérios do Codex Alimentários. Essa métrica foi calculada através da seguinte equação: quantidade amostral enquadrada no Codex Alimentários vezes 100 dividido por amostras totais. Os estudos aceitáveis na determinação do metal foram bastante eficientes, exceto para cebola, mel e ervas culinárias. Os maiores níveis de chumbo foram encontrados em produtos de origem vegetal, com 0,29 mg por quilograma, e bebidas, com 0,04 mg por quilograma. No geral, os níveis de chumbo foram similares aos obtidos em outros estudos internacionais. O JECFA afirma que, dentre 110.899 resultados analíticos, altas concentrações foram reportadas para cacau, produtos do chocolate, produtos cárneos e bebidas cafeinadas. Foram observados níveis maiores de chumbo nas amostras da revisão sistemática do que nas dos bancos de dados James Food. O maior nível de contaminação observado na revisão sistemática pode estar associado com divergências entre os anos analisados, características e variações dos alimentos e métodos analíticos. Todavia, não foram observadas diferenças relevantes no nível de chumbo em bebidas, cacau e derivados, frutas e derivados, vegetais e derivados. Vale mencionar que as bebidas e os vegetais, ou produtos vegetais, obtiveram as maiores médias em ambas as estratégias. Dentre os inúmeros aspectos que podem influenciar no nível de chumbo nos alimentos estão a idade do animal, a qualidade da alimentação do animal, o tamanho do peixe, a espécie da planta, a capacidade de absorção do solo e o tempo de exposição ao elemento químico. As amostras presentes no James Food são usadas pelo Codex Alimentários para estabelecer medidas regulatórias, que geralmente são usadas em vários países apesar de haver divergências. Em outras nações, diferentes contribuintes são mencionados para a ocorrência da exposição por chumbo, como leite e derivados no Chile, água no Líbano e cereais na Nova Zelândia. Tais alterações podem estar relacionadas ao momento de implementação das condutas. Além disso, muitos estudos corroboram com a informação de que a carne de caça morta com a munição de chumbo pode ser considerada fonte de digestão do metal. O Brasil adota uma medida diferente, já que há especificações diferentes entre exportação e venda interna dos produtos produzidos aqui. A exposição da população brasileira ao chumbo presente no alimento variou entre 1,53 e 1,62 microgramas por dia, o que não se distancia tanto dos valores de exposição de outros países. Em referência às regiões, o Sudeste, o Centro-Oeste e o Sul apresentaram os maiores níveis de ingestão de chumbo. Níveis elevados de chumbo ingerido foram observados na categoria das bebidas e na dos vegetais e produtos derivados, que juntas constituem 57,7%, 80,4% e 79% do total consumido. É importante ressaltar que a exposição ao chumbo é maior na população masculina do que na feminina. Embora os valores de contaminação sejam elevados para os homens, a exposição ao chumbo é um fator importante da osteoporose em mulheres. Ademais, entre as áreas rural e urbana, a ingestão variou entre 1,43 e 1,91 nas áreas urbana e entre 1,56 a 2,01 microgramas por dia nas áreas rurais. A ingestão de chumbo nas áreas rurais tem elevada relação com o consumo de vegetais e derivados, carnes e produtos cárneos. Já na área urbana, deve-se às bebidas. No geral, a caracterização do risco mostrou que a exposição estimada excedeu o limite crítico tanto para efeitos cardiovasculares quanto para os efeitos renais, não se podendo negligenciar fatores como o aumento da pressão sistólica e a ocorrência de doença renal crônica em indivíduos adultos. O risco de nefrotoxicidade foi superior ao aumento da pressão sistólica sanguínea em indivíduos acima de 10 anos. No país, o tratamento de doenças crônicas não comunicáveis, como a hipertensão, é uma das formas de prevenir problemas renais, que podem vir a necessitar da terapia de substituição do órgão. Tal procedimento ocorre mais frequentemente na população entre 65 e 74 anos, principalmente homens. Assim, observa-se uma maior taxa de cardiopatias nessa mesma população. As regiões com maiores médias de requisição do tratamento de doenças renais e cardíacas foram o Sudeste, seguida pelo Centro-Oeste, embora as medidas tenham crescido no país inteiro. Ademais, destaca-se que o Sul viu sua média por problemas cardíacos elevada.
Não há pesquisa alimentar para crianças menores, de maneira que estimou-se uma ingestão hipotética embasada no produto da quantidade de consumo por 3. Os valores foram considerados altos, todavia são análogos aos observados em alguns países como Canadá, Austrália, Chile, China e Estados Unidos. Os maiores contribuintes para a ingestão do chumbo foram os produtos de origem vegetal, além da categoria de bebidas, tanto pelo nível de consumo quanto pela ocorrência de chumbo. A média geral de contaminação em alimentos, de 0,02 a 0,03 mg por quilograma, obtida no GAMS Food Database, foi similar à estimada mundialmente. Dessa forma, a análise de risco alimentar indicou uma preocupação com a saúde dos consumidores relacionada à ingestão de chumbo, MOI, menor que 1, mesmo no cenário mais otimista, com os menores níveis de chumbo. Os resultados obtidos na pesquisa podem guiar a gestão do risco e a implantação de programas de monitoramento alimentar, tornando imperativo o update contínuo de dados e a revisão do ML.